todos, vamos começar. Daqui a pouquinho eu vou chamar a Ana Paula. Só esperar o pessoal entrando. Eu já chamo. Sejam todos bem-vindos. Vamos mandar aviãozinho para as pessoas. Nós estamos começando já. Divulga aí pra gente. Chama os seus amigos. A live de hoje ela é extremamente importante para muitas pessoas, principalmente nesse momento. Então, se você tem alguém que precisa de ouvir sobre esse tema, entender um pouco sobre tristeza ou depressão, qual é a diferença? Se você tem alguma pessoa, você precisa convidar essa pessoa. E claro, continuar aqui com a gente. Logo, logo já vou chamar a Ana Paula para nós conversarmos. É a doutora Ana Paula Pardini. Oi, Meire. Você aí de novo, Meire. Meire vai ser minha próxima live. A Meire é psicanalista, psicóloga. Fernanda, obrigada pela audiência. Vamos chamando as pessoas. Vamos convidando as pessoas. Sabrina Pardini, seja muito bem-vinda. Vamos esperar o pessoal entrar para nós começarmos. Sejam todos bem-vindos. Obrigada. Sou Andréia Loureiro, sou consultora de empresas, sou coach. E hoje eu estou muito feliz porque eu vou conversar, eu vou bater um papo muito especial com uma doutora, com uma médica. Ela é psiquiatra, ela trabalha, ela atende clínica de adultos, adolescentes, faz um trabalho extraordinário. Eu conheço o trabalho dela há mais de 10 anos, uma profissional admirável, que já fez diferença na vida de muitas pessoas. E vamos só esperar o pessoal entrar mais um pouquinho, que eu já vou chamá-la para começarmos esse bate-papo sensacional. Sejam todos bem-vindos, chame os seus amigos, convide as pessoas para ouvir, porque eu tenho certeza que nós faremos uma diferença muito grande em trazer esse assunto aqui para as pessoas. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Já já eu já vou chamar a doutora. Sejam todos bem-vindos. Isso, dentro de um minutinho, então, eu já vou começar. A doutora Ana Paula Pardini já entrou e daqui a pouquinho eu já vou chamá-la. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada. E convide as pessoas porque você precisa avisar as pessoas sobre esse tema extraordinário. Tristeza ou depressão? Você sabe a diferença? Vamos ver. Olá, doutora. Seja muito bem-vinda. Oi, Andréia. Prazer te ver. Agradeço demais o seu convite. Fico muito honrada. E eu mais ainda. Pessoal, eu vou apresentar a doutora e logo em seguida eu vou passar a palavra para ela, porque uma hora é muito pouco para nós falarmos desse tema que pode ajudar tantas pessoas, né, doutora? Isso aí. A doutora Ana Paula Pardini, eu particularmente a chamo de Ana Paula porque ela tem esse rostinho de menina, apesar de ter um tempo muito importante de atendimento a pessoas, mas ela tem esse rostinho, ainda é nova, mas tem esse rostinho de menina. 25 anos, só 25 anos. Só 25 anos atendendo, imagina. Mas, enfim, esse rosto lindo. Eu particularmente a chamo de Ana Paula, mas eu vou apresentar para vocês aqui a doutora Ana Paula Pardini. Ela é médica, psiquiatra, atende adultos, adolescentes. E eu já quero entrar no tema, doutora, porque uma hora realmente é muito pouco. Eu quero que você se apresente. Eu sou a Andréia, consultora de empresa, das pessoas do seu ciclo que você convidou. Trabalho com consultoria financeira e estou fazendo essas lives por ter uma paixão por saúde mental, né, por saúde emocional. No caso que hoje vamos falar de saúde mental. E eu vou passar a palavra para você, doutora. Para você, doutora, né? Para você terminar de se apresentar, porque são muitos predicados, e já entrar nesse tema de tristeza ou depressão. Qual a diferença? Bom, então, gente, um prazer. Obrigada, né, para quem está aí.
mais uma vez, né, eu agradeço a Andréia e eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, sou Ana Paula Parzini, eu sou clínica geral e sou também psiquiatra de adultos e adolescentes. Exatamente, vou fazer agora 25 anos de formada esse ano, né? Uau! É uma para mim. Mas hoje o tema realmente é um tema muito importante, porque o preconceito anda Sim, muito junto com a depressão. Então, é muito importante a gente saber diferenciar algumas coisas, até para o paciente chegar ao tratamento, né? E para não haver nenhuma confusão entre o que é você sentir uma tristeza ou você estar deprimido, sim, né? sim, E a diferença, ela é muito simples, né? Vamos falar o seguinte: a tristeza é uma condição humana. A tristeza é um sentimento subjetivo e bem assim um sentimento de mal-estar subjetivo que geralmente tem uma causa, tem um motivo para a pessoa estar assim. É algo temporário, é algo importante. Se a gente não tivesse a tristeza, a vida não ia ter tanta graça, porque a gente não ia conhecer o valor da alegria, né? sim. Então, a tristeza é um sentimento muito nosso, é do homem, né? Do Homo sapiens, e é natural, Sim. e não é uma doença. É muito importante isso, porque algumas vezes eu recebo no consultório pessoas que estão passando por períodos de luto, Sim, acham que aquele sofrimento tem que ser tratado. E geralmente eu falo, não, o luto faz parte, a perda faz parte, né? A sim, vida só de alegrias. Nós temos perdas, mas a perda faz o quê? A gente dá valor à alegria, né? Por isso que é ela é necessária. verdade. É O nosso, verdade. a vida toda a gente tem um equilíbrio, igual um ar-condicionado, né? Tem hora que a É gente verdade. tem hora que a gente está triste, tem hora que a gente se mantém ali equilibrado. A É depressão verdade. já é uma doença, já é o meu objeto de trabalho. Eu trabalho com depressão há muitos anos. É uma doença neuroquímica que afeta os neurônios, né? É uma doença de nível cerebral e que compromete demais, né? Impacta demais na vida da pessoa. É também um sentimento subjetivo também de insatisfação. Lógico, o deprimido ele pode ter tristeza, ele sente tristeza também, mas a principal característica do deprimido é a perda da vitalidade. O oposto Nossa. da depressão é, né, é a vitalidade. O oposto da tristeza é o quê? É a alegria, Alegria. felicidade. Exatamente. Exatamente. Coisas muito diferentes e que nós vamos falar aqui direitinho. Vai ser um bate-papo mais simples, nada. Isso, isso. É só pra gente ajudar, Voltado, né, no dia que exatamente. Voltado é, para o paciente que já trata uma depressão, voltado para a pessoa que tem sentimentos de tristeza e ainda confunde se é tristeza ou se é depressão. E eu lembrei aqui de um filme que assisti com a minha filha, né, que, claro, que é para criança, chama Divertidamente, aonde sim, no final a tristeza tinha um papel tão importante na vida daquela criança, né? Uma hum, criança de 12 anos, e a princípio é uma brincadeira, é um filme, é lúdico, e interessante que a alegria, ela ficava tentando deixar a tristeza de lado, e a tristeza nem chegar. Ela negava a tristeza como se fosse algo doentio, como se fosse uma patologia e que trouxesse ali uma perda para aquela, né, para aquela criança. Eu estou dando um spoiler aqui para quem não assistiu o filme, mas é um filme antigo então, e interessante como que no final a tristeza tem um papel tão importante, né, ali na vida. Falando do filme, mas já estou trazendo aqui, né, na minha limitação, claro, de não ser não trabalhar com isso, mas muito interessante a sua colocação de deixar claro que a tristeza não é uma doença, né? Mas no caso aqui a depressão ela é uma patologia, ela é uma doença, é uma doença. que é o seu objeto, que é o seu trabalho, é com a depressão que você tem essa familiaridade. Então eu queria que você falasse um pouco mais, você falou aqui sobre afeta o equilíbrio neuroquímico, né? Se pudesse explicar um pouco mais, porque, né, peço aí perdão pelo meu não entendimento do assunto, mas estou falando como para quem, que eu estou te perguntando como quem estivesse ouvindo,
né? Tá. Já estão chegando vários elogios aqui, estão falando que a doutora sempre arrasa, dizendo que você está linda. Obrigada. Mas então, Tô. vamos lá. Afeta exatamente o quê? Afeta o pensamento. Inclusive, é Olha, uma denominação interessante, porque geralmente tem muito preconceito, inclusive, é você ir ao psiquiatra, né? sim. Realmente a pessoa fala, eu não sou doido, o que eu vou fazer lá? Mas a questão é a seguinte, realmente é uma pergunta importante, que às vezes eu faço para os pacientes. O que você vai fazer aqui? Você vai tratar o quê? E aí a pessoa, às vezes, não sabe responder. Ah, minha Uhum, mente, minha emoção, vim tratar aqui meus uhum, problemas emocionais, ou a raiva que eu tenho de fulano. Não, eu falo sim. assim, você veio tratar o pensamento. O pensamento, Olha, ele adoece, assim como a pele adoece, o fígado adoece. olha. Então, nós temos aí uma questão neuronal, né? Há um desequilíbrio neuroquímico. Os neurotransmissores, eles estão em menor quantidade numa pessoa que, né, geneticamente ou por Uhum, porque a depressão é uma doença multifatorial, né? Ela tem sim, várias causas, sendo que a genética ainda é a preponderante, mas outros fatores emocionais podem gatilhar um gene que estava quieto, um gene que sim. não tinha manifestado ainda, mas Sim. o que acontece é que, a nível neuronal, que é uma coisa interessante, é que há uma inflamação ali naquele lugar. Né? Hoje Olha, é uma novidade, assim, não tem tantos anos que a gente já sabe isso, mas hoje é importante uhum, saber que, além de tudo, a depressão, ela afeta os neurônios a um nível de criar uma inflamação no lugar. Ou seja, olha, essa inflamação, ela também vai contribuir com o quê? Com uma dificuldade em várias coisas, né? Em várias situações em relação ao pensamento. Porque o meu objeto de trabalho é o pensamento e um desequilíbrio neuronal, mais uma inflamação na região, vai causar o quê? Vai causar uma lentidão do pensamento. É isso ó, mesmo. achei que era exatamente o contrário, que era um Não, pensamento acelerado. Tipo assim, a não, pessoa não para de pensar, não para de pensar. aí ansiedade, TDAH, né? Nós estamos falando agora, né, da depressão, é o seguinte, Entendi. é um pensamento, ele vai perdendo a velocidade. E o pensamento, Olha, quando ele está muito rápido, pensamento é ação. Então, uma pessoa que está muito eufórica, ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo, às vezes ela nem dorme. Por quê? Porque o pensamento dela está acelerado. Agora, no caso da depressão, é o contrário. O pensamento da pessoa vai ficando muito lento, porque a atividade neuronal já está comprometida, já tem uma inflamação envolvida também. Então, esse pensamento lento, ele vai repercutir muito na vida da pessoa. Por exemplo, eu sempre falo com o paciente, vamos imaginar esse pensamento como se fosse uma locomotiva no trilho. Imagina que sim. você está andando muito devagar. Qual que é a paisagem? É a mesma. Não tem paisagem, né? Você anda o dia inteiro naquela velocidade pequenininha. Esse é a Olha, vida, é o dia da pessoa com depressão. Há uma lentidão que o dia sempre não tem muita novidade, a paisagem é a mesma. E esse trenzinho andando muito devagar, o que ele vai ver? Sempre é o mesmo trilho, porque ele não anda. Cadê o túnel? Não tem túnel. E luz no fim do túnel? Muito menos. Então, a pessoa deprimida, ela não tem muita esperança. O meu pensamento dela não Deus. dá conta de você planejar, não dá conta de chegar lá na frente. Você está com um dia muito vazio, um pensamento muito sem conteúdo, e você também não projeta futuro. E aí Meu acontece Deus. uma coisa muito interessante. Se o futuro é distante, se o presente ele está muito bobinho, onde que o nosso pensamento vai parar? No passado. Entendi, E entendi. no passado vai vir o quê? Aqueles pensamentos que já ocorreram, né? Então, Nostálgico, você não tem como agir ali no passado. não, o que é pior é que esse pensamento começa a ficar com um conteúdo muito ruim. Porque se você já está com um dia ruim e você já está desesperançado, você acha que vai vir as lembranças boas? Não, Não. as piores possíveis. E aí o paciente entra numa reverberação de pensamentos em relação a coisas que já aconteceram e sempre se culpando. Será que eu fiz Olha, a decisão correta? Será que minha família é assim? Será que a culpa envolve muita coisa? A sensação de ruína também envolve muita coisa. Fica um pensamento recorrente e a gente chama de
ruminação. Ruminação a gente lembra da vaquinha, né? A vaca, Sim, fica ali mastigando, mastigando. tecnicamente, a gente chama de ruminações depressivas. O que que é? É um pensamento muito desagradável. Você vai lá tentar ler um livro, aí de repente vem um pensamento, para que você está lendo isso? Não vai adiantar mesmo. E são pensamentos teus. Não é nada externo, é seu mesmo. É um Não é um pensamento. ambiente que, por exemplo, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa questão de Covid-19, você está vendo ali um monte de informação sobre Covid-19, só É. de que tem gente morrendo, tem gente morrendo. Essa informação, se a pessoa já tem a tendência a ser deprimida, ela vai ficar mais deprimida ou esse fator ele não vai afetar na questão química da depressão? Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber, até não falei, é que a depressão ela não é, ela é uma doença que no início da vida ela vem episódica. Você pode ter um episódio depressivo e ter outro só daqui a 5, 6 anos. Então tudo vai depender do momento da pessoa. Ela pode ter essa doença, mas ela não está, né, com sintomas vigentes. Nesse caso, fica assim no mesmo nível da tristeza, da preocupação. A Sim, pessoa com depressão e vivendo essa situação do Covid, ela fica numa situação muito mais chata, porque nós que não estamos deprimidos hoje, a gente vê, cadê a luz no final do túnel do Covid? sim, A gente sim, tem essa com denominação certeza. de tempo, porque uma das coisas que afeta no depressão, com esse pensamento lento, é a noção de tempo. O dia do depressivo é longo, é um dia longo, vazio. Amanhã já é desagradável, você já acorda assim, ai, mais um dia interminável com aqueles pensamentos, né? Que é o contrário da tristeza. Às vezes a tristeza você acorda e fala assim, nossa, que bom, mais um dia, mais uma oportunidade de eu tentar melhorar isso aqui. Por quê? O pensamento, a velocidade do pensamento, o conteúdo do pensamento, ele é, na tristeza, ele é totalmente normal. A pessoa que está triste, ela pode esperar, ela tem esperança, ela vê luz no Vai, fim do túnel. Eu estou triste hoje, mas isso vai passar. O deprimido não vai passar nada, está tudo igual, a paisagem é a mesma, ele não consegue fazer isso. E, por exemplo, entendi. a pessoa triste também, o presente não é ruim, porque ela tem uma energia. Então, ela vai, vou fazer uma ginástica, eu vou viajar, eu vou no cinema. O meu presente é legal. E o meu passado está indo embora. Eu não tô focado nele, porque eu tenho velocidade. Entendi. Então, geralmente, Entendi. é uma questão temporária, porque hoje em dia eu estou triste, porque algo me aconteceu. Mas amanhã é outro dia. E o passado Entendi. não vai me perturbar, não. O meu trenzinho, né, a minha locomotiva, o meu pensamento, está para frente, está indo embora. Entendi. Essa é uma diferença muito importante. E também da gente imaginar o seguinte: se você está com o conteúdo do pensamento muito ruim e o pensamento muito lento, o que acontece? Pensamento é ação. A pessoa ela também vai ter uma questão de uma imobilidade muito grande. Uma imobilidade física. Parece que você está carregando um chumbo. Para você ir, assim, um apartamento de 70 metros quadrados, para você ir lá na cozinha, é lá na cozinha para a pessoa depressiva. Entendi. Depressiva, assim, o pensamento é ação. Se o meu pensamento... Entendi. Entendi. Entende? Doutora, Ah, tem algumas pessoas aqui, não dá para citar o nome, porque são muitas, dizendo que estão se sentindo exatamente assim. E tem uma delas que, inclusive, falou que trata a depressão e ela disse que no final do dia, quando ela estava no quadro de depressão, ela se sentia pior e ela está perguntando por quê. no final do dia, É. olha, é assim, geralmente o início do dia é pior, sabe? Ah, Mas ela está dizendo. Duas pessoas disseram aqui que tratam depressão e que no final do dia é pior. É característica, então, né? a maioria das pessoas já começam o dia pior. Se para eles o final do dia é pior, pelo menos o começo é melhor um pouco. Porque a cada Entendi. início, inclusive, a pessoa depressiva, ela costuma acordar antes da hora. Ela tem um tipo de insônia diferente. Não é uma insônia de dificuldade de pegar no peso. Pegar no sono. Ah, Ela entendi. tem uma dificuldade ela acorda antes da hora e já começa a imaginar aquele dia complicado,
que não tem nada para fazer, para que que eu vou arrumar meu cabelo se tudo é igual, para que que eu vou fazer? Quer dizer, não existe um momento futuro, não existe um planejamento. Então, Entendi. no final da tarde, então pelo menos amanhã está melhor um pouquinho. Mas acontece, né? As variações Entendi. 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 tem. É um momento muito estranho, né? O crepúsculo é um Sim. momento que o bebê vai ter cólica. Essa fase do crepúsculo interfere muito na vida. Olha, É muito a hora interessante. que a gente tem vontade de comer doce, por exemplo, é É impressionante. Por que que eu não tenho vontade de comer doce de manhã, que o metabolismo está mais acelerado, e vem a tal da vontade do doce, né, no final do dia, que o na verdade, metabolismo está né, se a melhor. gente for pensar, essa vontade do doce já é uma coisa que a gente traz dos primórdios, né? Dos homens da caverna. Naquela época não existia geladeira, né? Então nós tínhamos Ah, sim. pensamento de que, nossa, se aqui tem 3 figos, eu vou comer os 3 de uma vez, porque eu não sei quando é que vai ter Quando eu vou ter? 3. Só que hoje isso não acontece, mas inconscientemente a gente traz com a gente essa tendência de querer alimentos calóricos, né? Porque Sim. será que são mais gostosos e por aí vai. Mas voltando ao nosso tema, né? A questão motora, ela é muito importante. A pessoa triste dá conta de fazer uma ginástica, a pessoa que está triste, ela vai, viaja e distrai. A depressão não adianta. Você pode levar para um lugar legal, você pode fazer uma compra legal, mas não tem a energia necessária. Não há uma vitalidade necessária. E aí, Entendi. Entendi. quando as pessoas chegam para tratar, tem uma característica de escrever na receita repouso. Eles levam para Olha. repouso, os olhinhos até brilham. Por quê? Porque Ah, realmente a família está dizendo o quê? A família está dizendo assim: você não sai, né? Você não sai, ah, e aí você não se ajuda, você fica se entregando. vai Poxa, lavar uma roupa, né? as pessoas acham assim que a pessoa não sai, a pessoa não está fazendo por onde, ela não está usando, né, a força dela interna para ela curar a depressão. Aí eu te pergunto uma coisa: como é que você vai usar a força do pensamento para tratar seu pensamento? Tem Não condições? tem jeito. Você, o doente não vai ajudar o doente Não. no hospital. Quem vai ajudar o doente no hospital é o médico. Então existe essa coisa de você, que é fraqueza, que a depressão é fraqueza, que você não está, que você, existem algumas frases, né, que detonam. Mas você é tão bonita, como é que você pode ser depressiva? Você tem uma família tão linda. Uma vida tão boa. Isso daí são situações que detonam, que o depressivo, quando escuta isso, ele tem vontade de sumir, desaparecer. Porque Culpa. ele tenta. Então, uma vez um paciente falou uma coisa para mim que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim: doutora, a sensação que eu tenho é que eu estou engessado. O gesso é invisível. Eu não vejo e nem as pessoas que estão comigo veem esse gesso. Eu tento fazer as coisas, mas eu não consigo. E eu fico cada vez mais depressiva. Isso vai virando uma bola de neve, porque além dos sintomas e das culpas que você já traz do passado, você ainda sente culpa por quê? Porque você não está conseguindo agradar aquela pessoa que está do seu lado, aquela pessoa que te ama e que está querendo te pôr para frente no momento que você ainda não aguenta. Então, nas primeiras semanas de tratamento, as primeiras que eu falo, de primeira a quarta semana, eu Sim. geralmente aviso até a família. Eu escrevo: repouso. Olha, Sempre que necessário. Pode repousar. Vamos guardar energia aí. E eu já deixo, ó, escrevi, porque se a sua mãe, sua tia reclamar, você fala: ó, a doutora Ana Paula escreveu aqui, ó, para eu fazer repouso. Porque não acha, igual as pessoas falam, vai fazer um exercício físico? Dá para fazer. agora, no momento do início do tratamento, não. Não. Quando você começa a melhorar, né, já com um mês, 4, 5 semanas de tratamento, se você entrar para fazer um exercício físico, fantástico. Mas se você entrar no início, a medicação nem fez efeito, você já está mole. Você vai ficar o quê? Com mais... Mais cansado, fadiga. A fadiga vai aumentar. Mesma coisa, assim, a psicoterapia. Nessa fase mais aguda, às vezes a pessoa está cansada, ela fica com preguiça de conversar. Ela não está Entendi, conversar. O pensamento entendi. está todo poluído de um passado que traz culpas. Ela não vai progredir ali na terapia nas primeiras semanas do tratamento. Semanas. Entendi, Lá para daqui entendi, mesmo, a psicoterapia ajuda muito. Mas no início, entendi. ao invés de ser uma coisa boa, pode ser até uma coisa desfavorável. Pode até atrapalhar a relação médico-terapeuta.
Entendi. pelo ânimo, pela falta de vontade de ir, né? E em relação aos tristes, não. Às vezes o triste vai fazer uma terapia para esquecer o amor, para fazer outra coisa, mas ele está diferente, ele está querendo ir, ele está querendo falar, né? Porque a psicoterapia também ajuda muitas pessoas que ficam ali naquele nível de tristeza, ajuda Para tristeza. O luto, né? A perda. Psicoterapia é tudo, exercício físico é tudo para ajudar na depressão. Só que nas primeiras semanas não dá. E aí Entendi. acontece? Nossa questão da gente comparar também é o impacto. A tristeza não impacta tanto a sua vida. Geralmente a causa impactou você e você vai lidar com isso. Agora, a depressão não, ela vai impactar na sua vida profissional. Muitas vezes eu já vi pessoas perderem o emprego, porque não me sinto merecedor daquele emprego, eu me sinto uma farsa, eu não sou um bom profissional. Às vezes a pessoa teria uma oportunidade de trocar para um emprego melhor, ele não tem coragem de ir, ele não tem ânimo, pique para mudar de cidade, para enfrentar alguma coisa. O casamento, então, fica impactado. É, exatamente. Sim, porque o cônjuge, muitas vezes, ele acha que não está agradando a pessoa. Quer dizer, eu não sou um bom parceiro, fica só Sim, você não merece minha companhia, você precisa de uma pessoa mais feliz, uma pessoa né, com mais atitudes. Isso é muito bacana para mim. Inclusive existem estudos, né, que muitas pessoas, né, que nasceram lá por volta de 1945, período pós-guerra, os homens, sim, sim, que são alcoólatras, se você fizer um estudo retrospectivo, eles, na verdade, já tinham uma tendência genética para deprimiram na adolescência, ou então, porque a depressão, ela ocorre a partir dos 22 anos para frente, para o primeiro episódio, mais ou menos entre 22 e 32 anos. Agora, atualmente, está até recuando mais. É, isso que eu ia te perguntar. Na realidade, duas perguntas, se der para responder, se der tempo. O que o suicídio tem a ver com a depressão e essa questão das crianças e dos adolescentes, que o número de suicídios dos adolescentes tem aumentado? Né? Bom, se couber a resposta nesse momento, se eu te interromper, né? Não. A depressão, se ela não for tratada, esse pensamento vazio vai dando agonia muito grande na pessoa. A pessoa vai perdendo muita vitalidade e começa a perceber, principalmente dependendo de como é que essa depressão está lida, né, familiar, com relação à depressão, essa pessoa começa a se fechar. Ela começa a pensar, não adianta mesmo, não tem futuro. Aí ela começa a planejar a depressão. Ah, meu Deus. Perdão, o suicídio. O suicídio, entendi. Hoje eu fiquei com raiva e vou suicidar hoje. Não. Isso é um processo lento que começa de um pensamento de vontade de sumir. Meu Deus. É uma elaboração, depois começa um planejamento, até que ocorre o suicídio. Meu e Deus. Interessante, né, que eu ia falar uma coisa muito importante também, que às vezes quando alguém suicida, principalmente os homens, é interessante, você pensa assim, olha, mas ele não parecia ser deprimido, pessoa alegre, ele brincava, então aí vem uma chave interessante desse negócio aí, senso de humor. Exatamente, como é que fica o senso de humor da pessoa que tem depressão, porque tristeza, humor e depressão são situações diferentes, né, então... O senso de humor, ele não é alterado na depressão. E isso, às vezes, confunde a gente. Confunde o paciente. A capacidade da gente rir da gente mesmo é uma capacidade bem humana, né? A gente não encontra outro animal na natureza rindo dele mesmo. Eu não sei se ela está rindo dela mesma. Mas, na verdade, a capacidade de rir de si mesmo, ela tem muito a ver com a inteligência. O modo como você pega... vou rir de mim mesmo, o que eu posso fazer? Já fiz a besteira mesmo, então eu... Nossa, tragédia, né? Tipo assim, seria cômico se não fosse trágico. Mas a pessoa acaba rindo também, né? A pessoa que tem a depressão, muitas vezes, ela tem um senso de humor excelente. E isso confunde quem mora com ela. É aquele amigo que fala assim, você tem depressão? Que isso, cara? Você é alegre. Você é super divertido. Você tem, então eu já morri. Não, é porque o senso de humor não é alterado. Às vezes, o senso de humor é mais alterado no triste, porque ele está
ele está com raiva de uma coisa focada ali, um problema que apareceu, então naquele momento ele está sem senso de humor nenhum. O depressivo não. Às vezes aquilo ali é o que o mantém. É o que mantém até, ele ainda chega a ser assim, simpático, ele brinca, porque o depressivo crônico, que às vezes não está procurando tratamento, que vive ali naquele nível, né, de humor rebaixado, cronicamente, ele despista muito bem. Despista. Entendi, É, entendi. e quanto mais ele mesmo tem preconceito em relação à depressão, mais ele despista. Uhum. Vezes com isso. Então, o senso de humor é uma das coisas que a gente tem que ficar de olho, tem que observar, porque o fato de uma pessoa rir de si mesma, o fato de uma pessoa, às vezes, dar umas gargalhadas ou fazer uma brincadeira, não significa que ele não esteja depressivo, né? Entendi. Mas como é que é deprimido? Para rir uma piada, ele ri, mas ele é deprimido? Então, essas confusões é que geram muito, muito mesmo a questão do preconceito. E a pessoa que tem, por exemplo, tem a questão também da síndrome do pânico. Ela é uma característica da pessoa depressiva ou são coisas diferentes? São coisas diferentes, né? A síndrome do pânico é uma característica principalmente das crises ansiosas. Eu falo Sim. que para a gente entender as doenças psiquiátricas, a gente tem que ir lá na matemática e imaginar a teoria dos conjuntos, né? Geralmente você tem uma bola, né, um círculo que é o seu. Então, Sim. a sua doença de base é um transtorno ansioso, por exemplo. Sim. Mas, em algum momento da vida, por diversos fatores, você pode ter ali uma interseção com uma outra situação, da doença do pânico. Então, Entendi. essas bolas, esses círculos vão variando. Muitas vezes, para você Entendi. descobrir a doença de base, às vezes ele vai te procurar porque ele tem pânico. Mas quando Entendi. você vai ver, ele tem pânico porque ele já está deprimido há muito tempo Entendi. e ele já Entendi. está assim, subindo pelas paredes, está tendo a crise de pânico porque não aguenta mais pensar. Né? Na verdade, Entendi. é como, se, Entendi. é como se o corpo começasse a ficar tremendo, o corpo falasse assim, Isso. cabeça, para de pensar, isso não te passa. E aí Tem o uma, corpo... tem uma pergunta aqui dizendo o seguinte, que coração acelerado é um transtorno de ansiedade, né? O que é o coração? Aí tem que ver com o médico de coração também, né? Ele pode ser, né? Ele pode ser uma arritmia, pode ser uma questão orgânica. Isso é importante, porque isso é uma coisa muito importante, porque a gente, para dar o diagnóstico de depressão, a gente tem que excluir outras causas. Por isso que no início, uma anemia, ela vai tirar a vitalidade da pessoa. Sim, exatamente, exatamente. Não é uma depressão. Um hipotireoidismo vai tirar a vitalidade dele. Né? Existem doenças que consomem e que a gente às vezes não sabe que tem ainda. Então, isso, a clínica médica, por exemplo, que eu fiz, me ajuda muito, porque Entendi. eu faço eu não tem como você dar um diagnóstico psiquiátrico sem excluir as causas orgânicas, né? Então, o diagnóstico psiquiátrico ele é de exclusão. Você não pode questões endócrinas também, além do hipotireoide, da tireoide, né? Outras questões também. Então, assim, para mim assumir que é uma doença psiquiátrica, eu tenho que ter, no mínimo, ter descartado ali as principais patologias que poderiam também cursar com esse desânimo, com essa apatia, com essa situação. Entendi. Complicada. Voltando à questão do humor aqui, que eu gostei muito, né? Então, como que essa pessoa, né, que está bem-humorada, mas está deprimida, né? Como que você vai identificar ali a questão da energia mesmo, né? Não, na verdade, o senso de humor, ele não ocorre o tempo todo. Entendi. Muitas vezes a pessoa, ela gasta uma energia danada tendo senso de humor, sabe como? Naqueles períodos assim, no trabalho, mas na hora que está detonado, gastou uma energia enorme para isso. Então, não é uma coisa constante. Né? Entendi. Então, e como que é, vamos para a parte boa aqui, né? Como que é o tratamento? Como é que esse pensamento ele pode ser tratado? Como que pode melhorar esse pensamento? Como que pode acelerar esse pensamento, né? Pois é. O tratamento, ele tem que começar, assim, ele é multidisciplinar, né? E vai começar primeiro da gente mesmo. É aceitar essa condição, saber que é uma condição involuntária, assim como diabetes, assim como pressão alta,
e procurar saber se tem casos na família, porque o fator genético ele é muito importante. Existem muitos estudos com gêmeos univitelinos que, se por acaso foram criados em ambientes diferentes, por famílias diferentes, muitas vezes eles vão iniciar o processo depressivo mais ou menos na mesma época. Olha, É muito interessante, com um fator ambiental completamente diferente, né? Criado lá na Alemanha, o outro criado lá no Japão. Então, o fator genético ele prepondera. E existem outros biofatores, né, que podem ser um gatilho para esse fator genético. Então, a primeira coisa é, eu tenho essa patologia, eu assumo e agora eu vou cuidar dela. E outra coisa interessante, porque como há uns anos atrás não existiam medicamentos bons, as histórias de família, de suicídio em família, num passado de 100, 200 anos, sei lá, 80 anos atrás, sim, chama atenção para os genes relacionados à depressão. Já foram identificados mais de 200 genes relacionados à depressão. Então, mais de 200. A primeira coisa é assumir que tem uma patologia. A segunda coisa é se informar muito a respeito e informar e orientar, assim como a família. A família tem que participar desse processo. Muitas vezes está numa apatia tão grande que quem vai levá-lo à primeira consulta é a família. Depois ele vai, né? Depois vai. Muitas vezes eu já passei por situações muito, muito engraçadas de uma pessoa marcar para ela e quando eu abro a porta eu jogo o marido para outra pessoa. Entendi. E fica uma situação às vezes até desconfortável. Eu falo, não faça isso não. A pessoa tem que vir, ela tem que estar sabendo que ela tem que querer. E aí o tratamento, fora isso tudo, é o tratamento realmente medicamentoso para melhorar essa questão do equilíbrio, né? E com o equilíbrio neuronal, né? Com o aumento dos neurotransmissores, serotonina, noradrenalina, dopamina, que não vem ao caso agora eu ficar falando. Monte. Conseguindo aumentar o fluxo, né, nas sinapses, né, no encontro neuronal, essa inflamação reduz. Esses neurônios começam a se comunicar de uma maneira mais rápida. E dinâmica, mais rápida. O pensamento volta ao normal, né? Mas a gente tem que levar em conta que não é um tratamento de curto prazo, né? Muitas vezes o paciente tem que tomar 1 ano, tem que tomar um pouquinho mais. Não, nós estamos lidando com uma doença crônica, existem situações em que a gente retira a medicação, até principalmente quanto mais jovem é a pessoa, mais fácil você ter períodos em que não tem, períodos em que você fica assintomático. Né? O que também é um grande perigo, porque às vezes a pessoa está deprimida e ela está com sintomas. E ela não tratou, mas a depressão ela pode sair sozinha. Como ela é episódica, tem pessoas que não tratam, está deprimida, de repente melhora. Se de repente melhorou comendo alguma coisa, fala, melhorei porque eu comi jabuticaba, não sei o quê. Não, porque a fase, a fase era... A fase melhorou. A fase melhorou. Entendi. Mas o tratamento ele é fundamental também por causa dessa inflamação. Essa inflamação cerebral, para as pessoas que não tratam a depressão, vai trazer perdas cognitivas lá na frente. Não necessariamente chegar a causar uma demenciação, mas você vai chegar aos 60 anos com a cabecinha de 70. Por quê? Porque uma inflamação a nível neuronal, ela vai fazendo o quê? Ela vai gerando ali dificuldade nas trocas, nos capilares, as trocas de oxigênio. Né? Que ao contrário do que eu já escutei pessoas dizendo o seguinte, que você vai tratar uma depressão, você vai tomar remédio, vai ficar viciado, e depois lá na frente você vai ter Alzheimer, porque você vai ficar viciado em remédio. E aí você não vai conseguir... Entendi. Eles falam muito a respeito, até às vezes mais dos calmantes em si, né? Os antidepressivos até não. Sim. Na verdade, tratar a depressão é uma neuroproteção. Você está protegendo seus preciosos neurônios, né? Que eles também consomem muita energia, consomem uma oxigenação muito grande do seu corpo. Sim. E aí, se você tratar, você está protegendo a sua cognição, a sua memória. Então, não é uma questão só de vou tratar porque eu sou fraco, né? Como a pessoa fala, as pessoas às vezes falam, você tem que ter força de vontade para você sair dessa. Mas será que vai dar? Será que se você tiver uma pressão alta, você vai olhar para o seu braço com força Você tem que ter força de vontade para não ter pressão alta.
Aham. minha força de vontade vai abaixar a minha pressão? Então, assim, a gente tem que Sim. fazer essas comparações, essas analogias. E eu falo muito com os meus pacientes, assim, quando eles estão lá deitados ou começam o tratamento, que eles têm que falar o seguinte: ah, você tá aí deitado, você vai se entregar? Não, se entregar é não tratar. Eu estou sendo tratada. Entendi. A hora que eu tiver Entendi. mais, a hora que eu estiver melhor, eu vou sair sim, que se Deus quiser, eu vou sair. Entendeu? Porque, na verdade, Entendi. essas críticas, essa situação é muito desagradável, né? Existe também uma Entendi. coisa, é o paciente que tem uma doença psiquiátrica ou que faz uso do remédio. Eu falo doença, mas enquanto você está com o uso do remédio, Sim, você sim. fica muito bem, Você tá, né? você tá controlado. É a questão que você falou da pressão alta. Exato. O velocidade de pensamento normal, você está com uma dor abdominal, vai ao médico, de repente você fala que usa antidepressivo. Pronto. A senha. Ah, não, Aí isso que a senhora ficou, tem, entendi. entendeu? Isso que a senhora tem é emocional. Isso é uma coisa que preocupa muito e que também Sim, é um preconceito em relação aos próprios colegas, né, de outras entendi. especialidades. Existe esse Entendi. preconceito grande, até com os colegas, em termos que não, né, não todos, é claro, muitos hoje Sim, já sim, entendem disso, mas de falar que tudo é de uma origem emocional, né? E entendi. outra coisa, né, a evolução para tratar a depressão, ela tem, ó, 18% da população mundial vai ter apresentado em algum momento da vida um episódio depressivo. Isso é Meu Deus. muita gente. E muita gente paralisa, né, o capitalismo, né? As pessoas ficam... Sim, sim. É uma doença Tem que tem uma um impacto, perda. O RH, o Departamento de Recursos Humanos, todo o RH 4.0 está estudando muito essa questão da depressão pela quantidade de afastamento que as empresas estão tendo por quadros depressivos. Eu preciso falar de uma pessoa aqui que está mandando coração toda hora, e se eu não tem. falar, acho que ela vai ficar chateada. Ela chama Larissa, toda hora manda um coração vermelhinho aqui. Manda um Ah, beijo para Larissa. beijo para Larissa. Eu tenho uma Larissa, não sei se é a minha irmã, né? Mas sim, Eu acho que é a sua. beijo. E, e tem algumas pessoas que estão pedindo, por favor, para você falar sobre a questão, falar um pouco mais da depressão na adolescência. Tem uma outra pessoa aqui dizendo que tenta falar com você várias vezes, urgente, pode mandar uma mensagem no direct da doutora, né? Pode Enfim, tá tentar. pedindo pelo amor de Deus para você atender. Vários pacientes dizendo aqui que você tem uma que falou assim, a doutora salvou a minha vida. Olha que bacana, olha que extraordinário, né? Não, a gente Então, fica até assim, nada, né? muito bacana, muito bacana. Esses dias eu tô sem secretária, tô de férias, eu tô fazendo os dois papéis, aí tá ficando mais. Mas pode Tem a insistir questão na pessoa, que a maioria deles, acho que todos têm, né? Em sim, relação sim. na adolescência, o mecanismo é o mesmo, em relação ao Uhum, pensamento, sintomas, em relação à questão genética. A questão é que o adolescente hoje, ele está muito mais bombardeado de informações, né? Ele está muito mais exigido com a internet, as sim, exigências são muito maiores, né? Então, por exemplo, entendi. quando a gente era nova, né? Você tinha ali sua comunidade de amigos no seu colégio, então você podia ser o mais inteligente ali da turma, que maravilha, você estava bem. Hoje em dia não existe isso mais, Não a tem. computação é total. Então, há uma frustração muito grande em relação aos adolescentes, em relação com tanta informação, com esse processo da vida deles, essa tomada de decisão, né, em relação a você ter que decidir a sua profissão, a sua carreira tão cedo, né, o processo do Enem. Então, muitas vezes, a questão da adolescência tem muito a ver com a escolha de uma carreira. Ansiedade também, né? Exatamente. As comparações, né? É uma adolescência muito mais puxada do que na minha época, era bem mais tranquila. Sim, sim, a questão, por exemplo, das brincadeiras de rua também, dessa essa transição também, né, da pré-adolescência para a adolescência, esse contato também com as pessoas faz muita diferença, né? Olha só, nós estamos nos outros finais, eu estou com o coração Ah, apertado porque passa muito rápido.
Eu não queria te interromper mais, inclusive eu não vou mais ler as perguntas, gente, porque eu queria que a doutora falasse do que a pessoa que pode estar se vendo num quadro depressivo, do que ela precisa de fazer, claro, procurar imediatamente a ajuda médica, mas assim, quais os sintomas? Nós já falamos da tristeza, entendemos essa questão da energia, então, do pensamento, em que momento que ela tem que realmente sair e procurar o médico, o psiquiatra, né, o clínico, como que funciona? Me fala dos aspectos mais importantes que eu não te perguntei aqui, que as pessoas precisam de saber. Geralmente, o início é muito insidioso, muito insidioso. A pessoa começa a ter um episódio deprimido, mas a própria pessoa começa a falar, não, deve ser por conta disso, deve ser por conta daquilo. E essa questão é uma agonia que vai crescendo. Vai crescendo. Quer dizer, a vida vai perdendo a graça, você vai ficando... Uma das coisas interessantes é parar de gostar daquilo que você adorava. Quando a pessoa começa a perder aquela gostar, isso chama muita atenção. Eu adoro jogar tênis. Olha que interessante. Quero ir. Né? Então, quando a pessoa começa a não querer sair porque não quer conversar, quando alguém chega para ele, olha, tem festa do fulano, aí você assim, tem. Então, quer dizer, mas você gostava tanto de ir na casa do fulano. Então, existem pequenos detalhes que são assim, o que eu fazia com prazer e que agora eu não estou tendo energia para fazer, né? O choro, é interessante as pessoas falarem, mas ele nem chora, como é que ele está deprimido? Eu falo, o choro não é o primeiro sintoma que aparece, o choro é desespero, que aquilo não melhora, você não faz, mas quando a pessoa está em estágios piores, aí ela já começa a chorar, muitas vezes de desespero. Às vezes vem também uma ansiedade secundária, né? Porque aquilo não tem fim, né? E ainda tem, né, as questões do preconceito também, a dificuldade de falar com um familiar que precisa de ajuda. Então, a questão primeira mesmo, é a falta de vitalidade, sem ter uma doença que justifique isso, né? E também passar a não gostar de situações que a pessoa adorava. Que ela gostava. E a questão, acabou que eu falei que eu não ia fazer a pergunta, vou fazer. A questão da pessoa ela está com uma enfermidade, por exemplo, grave, e junto com aquela enfermidade vem o quadro depressivo. Uma coisa tem a ver com a outra, ou a pessoa já tinha essa doença e o gatilho foi então a doença? Sim, você pode... Geralmente tem a tendência genética e geralmente aquilo engatilhou um novo episódio depressivo, ou às vezes a pessoa já está, mas aquilo ali agravou a situação, quer dizer, vai requerer uma troca de medicação, um ajuste medicamentoso, ou muitas vezes não é depressão, a pessoa está triste. Porque ela porque teve um... Sim. Inclusive as pessoas que têm uma doença e elas se entristecem, até o pessoal confunde muito com depressão, uma doença que dura um tempo razoável, tudo aí uns meses, o organismo se adapta àquela condição, entende? Eles se adaptam, eles vão vivendo, é uma questão de tristeza mesmo, de tempo até adaptar as situações, porque você faz toda uma mudança no seu projeto de vida, dependendo da doença, né? As coisas mudam. Então, muitas vezes, a questão é mais uma tristeza mesmo, né? Porque já houveram estudos, né, comparando, por exemplo, pessoas que têm doenças terminais, mas não têm depressão. Sim, olha! Que não tem nenhuma doença terminal. As depressivas são mais angustiadas do que os que estão com uma doença. Você vê o nível que a coisa vai assolando o indivíduo, vai paralisando. Então, eu falo assim, a tristeza... Ela constrói, porque você cria mecanismos para você enfrentar. A depressão, não. Tem músicas, né, dos tristes, músicas melancólicas, né? Eu até trouxe aqui, a hora que estiver no finalzinho, eu vou pôr uma música aqui rapidinho, para quem conseguir escutar, para mostrar o seguinte, a beleza da tristeza, né? Olha! A beleza, as pessoas falam assim... Pensa bem, se a gente fosse feliz o tempo todo, a espécie já tinha acabado. Porque quem quer ficar fazendo coisas? Vira euforia, né? Se o orgasmo fosse longo, quem quer trabalhar? Quem quer ficar no acordo?
Então, a tristeza, ela é necessária. E ela cria, né, os artistas, né? Quantos quadros, quantas músicas, né? Era preciso ter um bocado de tristeza para aquele, né? Sim, sim, para poder. Exatamente. Então, assim, a tristeza, ela é criativa. E tem um detalhe interessante, né? Quanto mais velho, ficar velho, tem que ter alguma coisa boa, né? Não pode ser só coisa. Aham. Quanto mais maduro a gente vai ficando, quanto mais reflexivo a gente vai ficando, a tristeza, ela vai impactando menos a gente. Entende? Porque Entendi, entendi. a maturidade, ela faz assim, o que eu vou fazer com essa tristeza? Eu vejo a questão do coronavírus mesmo, que é algo que a gente não sabe. Sim, Quantas pessoas estão criando ideias diferentes, né? A criatividade que a pessoa tem que ter. Hoje eu descobri que sim, academias oportunidade. Delivery. está alugando a bicicleta para casa, né? Onde já se viu, você vai lá, aluga a bicicleta. Olha, Então eu falo assim, bicicleta do spinning, não sei o quê. Eu falo, gente, mas que ideia! Quer dizer, por que teve essa ideia? Porque teve uma preocupação, porque teve uma tristeza. Então, a tristeza, ela é uma coisa assim, ela te movimenta, ela te leva a... Ela é necessária. O que seriam dos poetas, dos músicos, o que seria deles, né? tira Entende? do lugar. Oi? A imagem te paralisou um pouquinho, André. Sim, sim. Ah, Exatamente. tá. Peraí. Tô te vendo, tô Tá te me ouvindo, mas ouvindo? deu uma parada. Eu vou desativar o comentário para a gente ir para o final, porque nós estamos indo para os 10 minutos finais. Aí eu vou desativar o comentário exatamente para não atrapalhar. Pronto. Tá bom É, agora? tá ótimo. Bom, então, em relação à depressão, é o seguinte: tem tratamento, tem muitos medicamentos. Eu estava falando em relação ao impacto, né? O impacto é grande, então existem muitas empresas, né? Porque o capitalismo é selvagem, interessadas em estudar sobre depressão. Então, Sim. é uma patologia que está sempre surgindo uma medicação diferente, né? Hoje ainda está caro, mas vai melhorar. Hoje já existem os exames genéticos, né? Que você Sim. consegue descobrir qual é o medicamento que vai dar mais certo para aquela pessoa, para não ficar aquela coisa de Olha. ficar demorar a passar. Então, tem os testes genéticos, estão aí cada vez mais baratos. Eu torço para quando os planos de saúde começarem a pagar esses Ah, testes, entendi. Que bacana. mostra para a gente, através do DNA, né, da saliva do paciente, mostra para a gente qual remédio que o paciente vai ter mais efeito colateral, qual vai ter menos, qual remédio que ele responde, o remédio que ele não responde, né, que a gente chama de perfil farmacogenético do sistema nervoso central, Entendi. né? Então, a nossa Entendi. genética também, ela tem a ver com a resposta medicamentosa, né? Quando não Entendi. existe teste, a gente pergunta assim, sua mãe também tem depressão e ela está bem? Tá, que remédio ela toma? Uhum. Esse medicamento fazer bem para o filho é Já muito grande, ajuda. Entendi. já faz parte do questionário, né? Então, Então eu assim, vou te pedir, ah, depois que você terminar esse comentário, eu vou te pedir para trazer a música para gente, que nós estamos indo para os 7 minutos finais. tá. Então eu vou terminar com essa música, né? Que é uma música que me chama muita atenção, sempre me chamou, porque ela é uma passagem de uma pessoa triste se tornando alegre, né? E que não podia Olha, essa nosso poetinha Vinícius de Moraes, né? Quando ele ó, fala assim, é melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. Mas para fazer um samba com beleza, é preciso um bocado de tristeza. Senão, não se olha, faz samba, não. Né? Então, eu vou pôr a música só para a gente terminar, né? E vou colocar, sim. porque nem sei se vai dar para ouvir, mas é uma música que sempre me chamou a atenção. Já estou ouvindo, já estou ouvindo. Então, eu queria terminar com essa música para a gente ver assim que tudo é criatividade. Aí, Já estou ouvindo, que lindo, amei. porque Excelente. tem a ver com a tristeza, ó. Para fazer um samba com beleza. Aham, Não é lindo? exatamente. Lindo, lindo, e é Então, verdade. então é isso.
eu queria terminar com essa música, né? Tem pessoas aqui, a Fernanda especificamente está assim, falou que está desesperada para falar com você, mas outra pessoa que acho que já respondeu aqui, eu passar um contato aqui. Acho que é a Mona Lisa também. Ou deixar a mensagem, né? Eu tô meio assim, porque eu tô sem a secretária, mas eu tô atendendo. Sim. Mas olha, quero te agradecer, doutora. Foi extraordinário. Tem pessoas aqui, o Bruno, por exemplo, dizendo: termina essa live e começa outra, por favor, porque acaba a live em 1 hora, né? Que a live cai. E aí, e a todo mundo que está aí assistindo, fiquei honrada, minha primeira live. Ó, parabéns, parabéns. Aqui, ó, eu coloquei um vestido em sua homenagem, um vestido que me deixa muito alegre. E é uma alegria. Foi uma alegria essa live. Mesmo falando de tristeza e depressão, foi uma alegria, sabe por quê? Porque o conhecimento liberta. O conhecimento, ele é libertador. Ele nos liberta da dor. Então, tudo que você trouxe aqui hoje, você fez mais do que ajudar o próximo. Você trouxe informações que têm condições, porque pessoas disseram aqui que estavam sentindo exatamente o que você falou. Tem pessoas que estão tratando e se identificaram, pessoas que não estão tratando e também se identificaram. Ou seja, mais do que fazer uma ajuda ao próximo aqui nesse momento, um serviço, né? Um serviço que nesse momento você pode ser mais importante do que um familiar de alguém que participou e ouviu essa live. Então, assim, eu te desejo todo sucesso, continuar tendo o sucesso que você já tem. A sua não tem horário, é difícil conseguir um horário com a doutora. E mesmo assim você se desdobra em ajudar as pessoas, em atender as pessoas. Então foi um presente para mim estar conversando com você. Eu que agradeço a oportunidade. Nossa, eu agradeço muito você, seu trabalho, a nossa amizade de anos, né? Sim, Anos. sim, exatamente. É uma alegria. E quem sabe nós faremos outros. Eu te sugiro também que você faça no seu perfil, porque as pessoas estão pedindo para a gente continuar, mas até porque o horário de 8 horas ele é muito carregado, a internet ela fica, você vê que no finalzinho ela já começou a ratear um pouquinho, né? Então, em outro momento nós podemos fazer, né, doutora? Fazemos, fica aí. Com certeza. Faremos então, mais. eu termino dizendo, gente, é melhor ser alegre que ser triste. Ser feliz é a melhor coisa que existe. Mas a tristeza também... mas para um bom samba é preciso a tristeza. Assim, ó, mas para fazer um bom samba, para fazer um samba com beleza, é preciso um bocado de tristeza. É preciso um bocado de tristeza. Se não faz um samba, não. Né? Então, a tristeza é necessária. Né? Tá certo? É isso, Andréia. Você tem mais uns 2 minutinhos aqui. Se você quiser mandar beijo para alguém, muitas pessoas te prestigiaram aqui. Todos, se quiser... eu não vou ficar lendo ao mesmo tempo, mas eu vi que tem muitos pacientes meus, muitos amigos de longe, de outras cidades. Eu tenho só que agradecer, fico aqui lisonjeada, né? E agradeço aí, né, de reservar esse tempinho aí para ouvir a gente. Pessoas até que já sabem, pessoas que eu já conto essa história, mas estão aí de novo para ouvir. E eu peço muito para ajudar todo mundo em relação ao preconceito que tem com a depressão, né? Muitas vezes alguém chegar para você e falar: você tem depressão, você não precisa disso, você tem que responder: preciso sim, eu estou ótimo, então eu estou tratado, né? Saber lidar com isso com mais leveza. Porque se tem uma coisa que exatamente precisa também é ter mais leveza, ser mais bem interpretada, né? Pela família, por todo mundo, né? Então é isso que eu tenho para dizer, Andréia. Então vou te mandar um beijão, um abraço virtual e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada. Muito obrigada pela audiência de todos. Até a próxima, pessoal. Abraços. Abraços. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.